Tudo bom, gente? Estamos de volta para o canal Bioculandim, sendo que a gente dá uma pausa na nossa resolução de questões do Enem para conversar sobre um tema extremamente atual, exatamente, um momento super estranho que nós estamos vivendo. Acredito que nunca ninguém viveu uma coisa semelhante a essa aí, a problemática lá do novo coronavírus e do Covid-19. Claro que muita gente já está falando sobre isso, você tem lá jornal, internet, só se fala sobre isso. Mas a minha brincadeira aqui talvez seja um pouco diferente. Porque, claro, é extremamente importante conscientizar sobre os perigos da doença, sobre como controlar a epidemia lá de Covid-19. Mas eu já estou pensando lá na frente, porque eu sei que já, se Deus quiser, tudo isso vai passar, tudo isso aí vai ser uma lembrança ruim, de um período chato pra gente. A vida vai normalizar e a gente vai ter que voltar a se preocupar com o nosso vestibular. Já estamos nos preocupando, Não é férias, Você está aí de castigo em casa, mas direto lá estudando, mantendo lá a atividade de estudo lá, porque já normaliza e a gente vai ter que pensar em vestibular. E a minha brincadeira é, como é que os vestibulares, eles podem trabalhar com as ideias relacionadas ao novo coronavírus e à Covid-19? Para poder conversar sobre isso, a gente começa falando sobre a classificação das doenças parasitárias do ponto de vista da epidemiologia. Epidemiologia é o estudo do comportamento das doenças nas populações. Ou seja, quando você pega a população e você vê como a doença se comporta na população, o estudo disso se chama epidemiologia. Daí, a classificação epidemiológica das doenças classifica as doenças lá em 3 grupos básicos. Número 1, doenças de casos esporádicos. O nome ele é extremamente autoexplicativo. São doenças que acontecem esporadicamente, como, por exemplo, tuberculose, lepra, tétano. Ou seja, de vez em quando vai aparecer alguém no hospital com a doença dessas, esporadicamente. É diferente, por exemplo, de uma endemia. Uma endemia, ela é típica de uma região, onde nessa região o número de casos é mais ou menos constante no tempo. Ou seja, uma endemia é uma doença restrita geograficamente a uma determinada área, só acontece numa determinada área e ela é característica daquela área. É o que acontece, por exemplo, com esquistossomose, com doença de Chagas, com dengue, com malária, com febre amarela no Brasil. Sendo que as 3 primeiras em todo o território nacional. Ou seja, a gente sabe que no Brasil inteiro, de vez em quando vai aparecer casos de dengue, de Chagas, de esquistossomose. O pessoal no hospital já está esperando por isso. Malária e febre amarela, particularmente na região norte. Então, lá na região amazônica, a gente sabe que todo ano vai ter um determinado número de casos de febre amarela, de malária, e aí vai. Sendo, gente, que quando eu coloco num gráfico, numa endemia, o número de casos em função do tempo, ele é mais ou menos constante. Presta atenção que o constante nesse caso não é constante. Algumas pequenas oscilações. Às vezes aumenta um pouco, diminui, aumenta, diminui, mais próximo de uma determinada média. É diferente do que acontece na terceira categoria de doenças, do ponto de vista epidemiológico, surtos e epidemias. São doenças que aumentam rapidamente o número de casos. É o que acontece, por exemplo, com gripe. Ninguém está gripado, começa a chover, todo mundo fica gripado. De uma hora para outra, ninguém está mais gripado. É o que acontece com ebola, Ninguém tem ebola, aparece ebola na África, todo mundo na região morre de ebola, ninguém mais tem ebola. Ou seja, qualquer doença que aumenta rapidamente o número de casos, ela pode ser caracterizada como um surto, como uma epidemia. Sendo, gente, que o gráfico é assim, Ninguém tem a doença, de uma hora para outra, mó galera tem a doença, de uma hora para outra, ninguém tem a doença. Ou porque todo mundo foi curado, ou porque todo mundo morreu. Mas nesse caso lá, a doença, uma hora ela vai cair. Sendo, gente, que surtos e epidemias têm o mesmo comportamento. Qual a diferença entre surto e epidemia? Surto é quando acontece em uma única região. Ou seja, ela apresenta uma distribuição geográfica mais restrita. E epidemia é quando ela acontece em várias regiões. Você tem lá, então, que normalmente uma doença dessas começa como um surto, ela começa numa determinada região, se alastra, passa a ser uma epidemia em várias regiões e ela pode acabar originando uma pandemia. Pandemia, uma epidemia global que atinge lá mais de um continente. Então, olha aqui, o comportamento delas é o mesmo. Surto, epidemia e pandemia. A diferença é surto, uma região, epidemia, várias regiões,
Pandemia, uma epidemia global. Ao longo da história da humanidade, várias pandemias que até hoje ficam lá registradas nos livros de história. Peste negra no século XIV deve ter matado 1/3 da população da Europa no século XIV. Entre 1317 e 1319, calcula-se que 20 milhões de pessoas morreram de peste negra na Europa, o que equivalia na época a 1/3 da população da Europa. A gripe espanhola de 1918, apesar do nome gripe espanhola, ela não começou na Espanha, nós não sabemos ao certo onde ela começou, mas o que acontece é que era o último ano da Primeira Guerra Mundial, né? E aí os países que estavam em guerra tinham censura. Então, quando começavam os casos de uma gripe violenta, a censura nos países em guerra evitava que você falasse sobre isso, né? Proibia que se falasse sobre isso. E como a Espanha não estava na Primeira Guerra Mundial, né? Você não tinha essa censura, então os casos começaram a ser divulgados, né? Acabou dando o nome lá de gripe espanhola, né? Para a Espanha, apesar de a doença não ter começado por lá. Gripe espanhola, alguns caras falam que talvez ela tenha matado 1% da população mundial em um ano. Uma doença, moçada, que mata 1% da população mundial em um ano. Gente, uma das epidemias mais violentas da história da humanidade. Na Primeira Guerra Mundial, morreu muito mais gente de gripe do que de bala lá. A AIDS é considerada uma pandemia, né? Desde 1980 até hoje. Ora, a AIDS, ela começa, gente, ela ainda está na subida. Um dia, se Deus quiser, a gente vai controlar a AIDS e ela vai cair. Por bem ou por mal, né? Ou porque a gente controla, porque todo mundo vai morrer de AIDS, o que, claro, não vai acontecer. Mas ela é uma epidemia. Ninguém tem AIDS, em 1980 surge a AIDS, os casos subindo e até hoje subindo. Um dia, nós vamos, se Deus quiser, conseguir controlar essa pandemia de AIDS. A Covid-19 ela é uma doença emergente. Para poder falar o que é uma doença emergente, eu primeiro queria lembrar o que é uma doença reemergente. Uma doença emergente é a doença que antes estava controlada, mas ela volta a aumentar em número de casos. Ou seja, é uma doença que volta, por assim dizer. Em termos de Brasil, é o que acontece com a febre amarela em 2016. Havia regiões do Brasil onde você não tinha febre amarela desde os anos 40, 50, e a febre amarela voltou. Então, febre amarela existe naturalmente lá hoje no Brasil, lá na região norte, por exemplo. Mas na região sudeste, onde você não tinha febre amarela há muito tempo, a febre amarela volta, ela é reemergente. Em termos de mundo, doenças como tuberculose, como sífilis, são doenças reemergentes. O que faz uma doença ficar reemergente? Ora, no caso lá da febre amarela, problemas com desmatamento, né? Existe um ciclo natural da febre amarela em ambiente silvestre, nas florestas, envolvendo macacos e mosquitos. Entretanto, quando você desmata, não tem mais comida para o macaco no meio do mato, o macaco começa a procurar áreas urbanas. E nessa brincadeira de ele começar a procurar áreas urbanas em busca de alimento, ele passa o vírus para mosquitos urbanos que passam para as pessoas. E com isso, a febre amarela volta para a região sudeste. No caso lá de tuberculose e de sífilis, o problema é a resistência das bactérias aos antibióticos. Então, antigamente você tinha tuberculose e sífilis, tomava medicação, se curava e não passava a doença. Hoje em dia, você toma uma medicação, a medicação não adianta, porque as bactérias estão resistentes, e aí você passa a bactéria e a doença então ela vai se disseminando, ou seja, doenças emergentes. Já a doença emergente, ela é uma doença nova, ela é uma doença inédita. Eu posso usar esse nome para o Brasil, Zika, chikungunya, são doenças emergentes novas no Brasil, né, mais ou menos de 2013, 2014 para cá. E em termos de mundo, AIDS, onde o primeiro caso é de 1980, Ebola, onde o primeiro caso é de 1976, e Covid-19, onde o primeiro caso é agora, em 2019, sendo a Covid-19 causada por um coronavírus. Vírus, moçada, ele é uma criatura muito simples, ele é basicamente formado por um capsídeo, uma cápsula proteica, que envolve um material genético que pode ser DNA ou RNA. Raramente você tem os dois. Alguns poucos vírus têm os dois ao mesmo tempo, mas o normal só ter DNA ou só ter RNA. E o vírus, ele não tem metabolismo. Eu lembro que alguns vírus são envelopados. O que é um vírus envelopado? Que ele tem um envelope lipoproteico, de lipídios e proteínas, muito parecido com a membrana celular. E esse envelope lipoproteico,
externo ao capsídeo. Então tem vírus que só tem um capsídeo com DNA ou RNA dentro. Tem vírus que além do capsídeo por fora tem um envelope lipoproteico. Sendo, moçada, que o vírus, então ele tem esses 3 componentes básicos e por isso eu vou dizer que ele é acelular. Gente, o vírus não é uma célula, mesmo porque eu comparo uma célula com um vírus. Célula tem uma membrana lipoproteica. O vírus tem um capsídeo exclusivamente proteico. Alguns vírus, por fora do capsídeo, tem um envelope lipoproteico, parecidíssimo, moçada, com a membrana. Mas não é qualquer vírus que é envelopado, não é qualquer vírus que tem um envelope. A célula tem um DNA como material genético. O vírus, DNA ou RNA, raramente os dois. Uma célula tem ribossomos para produzir proteínas e é capaz de produzir energia de algum jeito. Sendo que a síntese de proteínas e a produção de energia é o metabolismo mínimo que uma célula tem que ter. Sendo, moçada, que o vírus, nem uma coisa nem outra. O vírus, simplesmente, ele não tem metabolismo. Ele não produz proteínas, ele não produz energia, e é por isso que para o vírus se reproduzir, ele vai precisar do metabolismo de uma célula hospedeira. Ele vai precisar das proteínas de uma célula que ele invade, ele vai precisar da energia da célula que ele invade para se reproduzir. E é por isso que o vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, como ele não produz proteínas ele mesmo, ele pega as proteínas da célula hospedeira. Como ele não fabrica energia ele mesmo, ele pega a energia da célula hospedeira para se reproduzir. E o fato do vírus não ter célula, o fato do vírus ser um parasita intracelular obrigatório, não ter metabolismo, leva a uma dúvida. Será que o vírus não é vivo ou será que ele é vivo? Gente, eu não sei o que vai cair no vestibular, mas eu sei o que não vai cair. O vírus é vivo, marque verdadeiro ou falso. Isso não vai cair. Nem os biólogos se decidem se o vírus é vivo ou não, que dirá nós, pobres estudantes, né? De maneira, moçada, que eu não quero que você saiba se o vírus é ou não é vivo. Eu quero que você saiba argumentar. Se alguém disser o vírus não é vivo, por quê? Porque ele não tem célula, porque ele não tem metabolismo, porque fora da célula hospedeira, ele é inerte. O vírus de uma pedra é a mesma coisa. Fora da célula hospedeira, o vírus não faz nada. Inclusive, uma pedra não tem vontade, uma pedra não se mexe. O vírus é assim. De maneira que, se sem querer o vírus esbarra numa célula e entra na célula, dentro da célula hospedeira, ele passa a se comportar como um ser vivo, porque ele se reproduz e se adapta ao meio ambiente. Notem bem que o vírus não entra na célula por vontade própria. Uma pedra não tem vontade própria. E o vírus fora da célula é como uma pedra, inerte, não faz nada. Mas se acidentalmente ele bate na célula certa, aí ele entra e ele tem características típicas de seres vivos: reprodução e adaptação ao meio. Quando eu falo em adaptação ao meio, através de mutações, por que não tem vacina contra a AIDS? Porque o vírus da AIDS se adapta às vacinas que você inventa. Por que não tem uma vacina definitiva contra a gripe? Por que todo ano eu tenho que fazer uma vacina nova contra a gripe? Porque o vírus da gripe se adapta às vacinas que você desenvolve. Então você vai lá e inventa a vacina, o vírus da gripe se adapta à vacina e ela não adianta mais. Ou seja, esse lance do vírus da AIDS, esse lance do vírus da gripe, se adaptar às vacinas que a gente desenvolve, é uma característica típica de seres vivos. E aí, falando particularmente sobre os coronavírus. Eles são um grupo de vírus de RNA envelopados, então eles têm um envelope lipoproteico, e ele tem espículas proteicas lembrando uma coroa. Né? Toda vez que eu olho para essa imagem do coronavírus, eu penso na criatividade danada que os biólogos têm para dar nomes que não tem nada a ver, né? Porque, convenhamos, isso aí não parece porcaria nenhuma com a coroa, mas tudo bem, vamos fazer de conta que parece com a coroa. E aí o nome é coronavírus. Olha que o coronavírus, ele é um vírus de RNA. E aí eu lembro um pouquinho sobre a diferença entre o DNA e o RNA. O DNA tem desoxirribose, o RNA tem ribose. O DNA tem adenina, citosina, guanina e timina. O RNA tem adenina, citosina, guanina e uracila. O DNA é uma molécula bicatenária. Ele tem uma fita dupla e por isso ele é mais estável. O RNA ele é monocatenária
ele tem fita simples. Bi, duas, cátena, cadeia. Bicatenária, fita dupla. Mono, uma, cátena, cadeia. Monocatenária, fita simples. E pelo fato do RNA ter fita simples, ele acaba sendo mais instável aí nesse caso. E, gente, por que fita dupla é estável? Por que fita simples é instável? Aí a gente lembra que a replicação do DNA, pelo fato dele ter fita dupla, é semiconservativa, o que implica em uma maior precisão. Era uma vez uma molécula de DNA, ela tem duas cadeias, onde as duas cadeias são ligadas por pontes de hidrogênio, entre guanina e citosina, entre adenina e timina. Para a gente duplicar o DNA de maneira extremamente resumida, eu vou separar as duas fitas e vou pegar cada fita e adicionar novos nucleotídeos, sempre respeitando a regra de pareamento. Citosina pareia com guanina, adenina com timina, timina com adenina, guanina com citosina. E fiz um DNA novo. Vou pegar outra cadeia azul, guanina com citosina, timina com adenina, adenina com timina, citosina com guanina. Percebam bem que quando eu faço a duplicação do DNA, as cadeias originais, elas são azuis. E eu fiz novas cadeias cinzas. A cadeia cinza é cópia do original, a cadeia cinza é cópia do original. Por isso que a gente fala que a duplicação ela é semi-conservativa. Eu conservo a cadeia azul original e fabrico a cadeia cinza nova. Conservo a cadeia azul original e fabrico a cadeia cinza nova. O legal é que cada cadeia nova que eu fabriquei, cada cadeia cinza, ela é cópia de um original. Como ela é cópia de um original, ela não é cópia de uma cópia, eu só tenho uma chance de cometer um erro. Ora, moçada, todo mundo já se tocou que quanto mais você faz cópias de alguma coisa, maior é o risco de acontecer erros, né? Dois exemplos que eu gosto muito de utilizar: brincadeira de criança, telefone sem fio, né? Um bocado lá de moleque, um vai lá e sopra uma frase no ouvido do outro, passa pro outro, só para tu ver que a frase do final não tem nada a ver com a frase do começo. Quanto mais vezes a informação é repetida, mais pedaços da informação é perdida. Outro exemplo que eu gosto muito de utilizar é o lance da Xerox, né? Quando você bate Xerox de um original, fica bem bonitinho. Mas quando você bate Xerox de uma Xerox, fica uma porcaria. Quando eu duplico o DNA, não existe Xerox de Xerox. Só existe Xerox de original. Pode notar que a cadeia cinza ela é cópia do original azul. Que a cadeia cinza é cópia do original azul. O que quer dizer que não é telefone sem fio. Eu não replico a informação várias vezes. Eu só replico uma vez. Não é Xerox de Xerox. É Xerox de original. Como eu só copio uma vez, eu só tenho uma chance de errar, erra menos. E uma vez que você tem uma menor chance de cometer erros na replicação, o DNA ele é menos mutagênico. Como o DNA é menos mutagênico, vírus de DNA são mais fáceis de você obter vacinas, por exemplo, são mais fáceis de você controlar. Primeira vacina desenvolvida na história da medicina foi contra a varíola, ainda no século XVIII. O vírus da varíola ele é de DNA, então ele muda muito pouco. Ele muda muito pouco porque toda vez que ele duplica o DNA, a duplicação semiconservativa é super precisa. Cada molécula nova é cópia de um original. Então eu não tenho cópia de cópia, só cópias de originais. Então a gente não tem tantos erros, eu não tenho tantas mutações, o DNA é muito estável. Entretanto, quando você estuda a replicação do RNA somente em vírus de RNA, ela não é semiconservativa, ela tem um alto risco de cometer erros. E o RNA é extremamente mutagênico. Por quê? Porque o RNA só tem uma cadeia. Como é que é a duplicação do RNA? Eu vou pegar essa cadeia e vou começar a adicionar novas bases nitrogenadas, obedecendo a regra de pareamento. Citosina com guanina, adenina com uracila, né? Não tem timina no RNA, uracila com adenina, guanina com citosina. E acabei de fazer uma cópia do original. Cá entre nós, essa cópia, ela é muito vagabunda, que essa cópia não é idêntica ao original. Pode notar que o original é CAUG e a cópia é GUAC. É diferente, moçada. Não é a mesma coisa. Ou seja, nesse caso,
você não tem uma cópia idêntica. Se eu quiser uma cópia idêntica original, eu vou ter que fazer uma cópia da cópia. Peguei a cadeia cinza, vou colocar lá novos nucleotídeos. Guanina com citosina, uracila com adenina, adenina com uracila, citosina com guanina e fiz uma nova molécula. Olha que essa nova molécula azul é cópia da cópia. E agora sim, ela é igual ao original. Isso quer dizer que quando eu fabrico um RNA, olha que eu faço em duas etapas. A cadeia cinza é cópia do original e a cadeia azul é cópia da cópia. Quando eu fiz a cópia do original, eu tenho uma primeira chance de errar. Quando eu fiz uma cópia da cópia, eu tenho a segunda chance de errar. Notem que quando eu fabrico o DNA, só tem cópia de original. Não tem cópia de cópia, não tem xerox de xerox. Mas quando eu duplico o RNA, eu tenho uma cópia do original e depois uma cópia da cópia. Uma xerox do original e uma xerox da xerox. O que quer dizer que eu tenho duas chances de errar. Primeira chance de errar na primeira cópia, segunda chance de errar na segunda cópia e erra mesmo. Devido a essa maior chance de cometer erros na replicação, nós vamos ter que o RNA é altamente mutagênico. Uma vez que o RNA é altamente mutagênico, o vírus de RNA ele é muito mutagênico. Por esse motivo, não existe vacina contra a AIDS, o vírus vai mudando. Por esse motivo, não existe vacina definitiva contra a gripe. Todo ano eu tenho que mudar a vacina contra a gripe, porque o vírus vai mudando. E moçada, o coronavírus, ele vai acabar gerando várias doenças. De vez em quando ele muda e cria uma doença nova. De modo geral, o coronavírus causa infecções respiratórias. E nos últimos anos, a gente teve algumas pandemias devido ao coronavírus. Em 2002, 2003, a SARS, síndrome aguda respiratória severa, ou pneumonia asiática. Ela, moçada, começa na China, se alastra pelo mundo inteiro e causa uma quantidade razoável lá de mortes. Em 2012, a MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio. Nessa aí não teve um impacto tão grande quanto a SARS, mas a MERS também causou várias mortes, principalmente lá no Oriente Médio. E agora em 2019, a Covid-19. Todos eles por coronavírus. Então o que acontece é que o coronavírus é um vírus de RNA, ele vai sofrendo mutações. Isso cria novas variedades do vírus que vão causando doenças novas. SARS, síndrome aguda respiratória severa, ou pneumonia asiática, MERS, síndrome respiratória do Oriente Médio e agora a Covid-19. Sendo que, como é que os vírus passam pra gente? Gente, essas doenças por coronavírus, elas são doenças emergentes. São doenças novas e elas chegam na gente devido a reservatórios naturais. Esses reservatórios são animais, mamíferos, onde, gente, o vírus existe na natureza. E ele fica circulando nesses animais e de vez em quando pula do animal pra gente. Foi o caso do morcego na SARS. Na verdade foi o seguinte, né? Do morcego passou para um animal chamado civeta e, moçada, lá na China, eles têm o hábito de comer tanto morcego quanto civeta, né? E aí, através lá da ingestão de carne de morcego, mas principalmente de civeta, o coronavírus passa para as pessoas e surge a SARS, síndrome aguda respiratória severa, pneumonia asiática. No lance lá da síndrome respiratória do Oriente Médio, foi a partir do dromedário. E agora, na Covid-19, um dos grandes suspeitos é o pangolim. O pangolim é um primo do nosso tatu, né? E o pessoal lá na China utiliza lá ele como alimento. Pera aí, Landinho, o pessoal come isso, né? Como eu sempre gosto de lembrar, para quem mora aqui no Nordeste, para quem come lá buchada, panelada, sarrabulho, não pode falar mal de ninguém, porque come morcego, civeta ou pangolim, né? Talvez eles achem os nossos hábitos alimentares meio esquisitos, né? Fato é que é um dos suspeitos de ter sido hospedeiro lá, reservatório da natureza, e ter passado pra gente. O outro lá vai ser o morcego, né? O surgimento da Covid-19 começa agora, né, em dezembro de 2019, em Wuhan, China. E uma dúvida frequente: por que o continente asiático é o ponto inicial de muitas epidemias? Em 1957, teve a gripe asiática. Em 1997, a gripe aviária. Em 2002, SARS. Em 2019, a Covid-19.
E por que, moçada? Motivo número 1, alta densidade populacional. Então, apesar da China ser muito grande, a China tem 9 milhões de quilômetros quadrados, ela tem uma população absurdamente grande, 1,4 bilhões de pessoas, sendo que grande parte do território chinês ele é desértico. Você vai, por exemplo, lá norte da China, região oeste da China, você tem grandes desertos. O que quer dizer que no sudeste da China eu concentro a maior parte da população. 1,4 bilhão de pessoas, né, concentradas na região sudeste da China, eu tenho uma densidade populacional altíssima. E com isso, uma dificuldade de fornecer comida para todo mundo, especialmente proteína animal. Então lá tem-se muito hábito de comer carne de caça. Então a moçada caça o que aparecer como fonte de proteína animal. Civeta e morcego e quem aparecer na frente. Ou seja, vírus que estão circulando entre animais, nessa brincadeira de você comer o vírus, acaba passando para os humanos. Se o vírus vai lá e sofre mutações e se adequa às condições do humano, acabou de surgir uma doença nova, uma doença inédita, uma doença emergente. Um outro problema da alta densidade populacional é a facilidade de transmissão de doenças por via aérea. Quando você, moçada, tem muitas pessoas aglomeradas, gotículas de cuspe, né, aerosóis de saliva, tem uma facilidade de passar de uma pessoa para outra. Então, provavelmente no mercado lá em Wuhan, na China, o pessoal leva lá, né, não se sabe exatamente, precisamente o que foi, mas talvez morcego, talvez pangolim, né, em uma região de alta densidade populacional, passa por uma pessoa, a partir daí, via gota de saliva, passa para outras, e a doença, moçada, ela vai acabar se alastrando. Você tem que a transmissão, né, se dá através de aerosóis de saliva, de modo direto, pessoa a pessoa, ou indireto, através de objetos contaminados. Ou seja, estou falando, jogando a gota de cuspe, por exemplo, na porta. Se alguém pega na porta, o vírus está lá na saliva na porta e leva a mão ao rosto, mucosas, como nariz, boca e olho, acaba a moçada se contaminando. Né? O cara vai lá, por exemplo, e fala perto de uma maçaneta de uma porta, no chão, em qualquer lugar. Então pode ser direto, pessoa a pessoa, pelo ar, as gotas de saliva no ar, ou indiretamente as gotas de saliva nas superfícies. Né? O coronavírus sobrevive, às vezes, horas e horas em determinadas superfícies. Né? Claro, cada superfície, se ela é metal, se ela é plástica e tal, é diferente. Mas fato é que a gota de saliva fica viável, com vírus viável durante muito tempo em algumas superfícies. Peguei na superfície, gota de saliva, levei a mão ao rosto, eu posso me contaminar. E aí os sintomas lembram, moçada, os sintomas de uma gripe, né? Tosse seca, né? A diferença normalmente na gripe, a tosse ela é cheia, né? Com bastante muco, né? Com bastante expectoração. No caso aqui do coronavírus, tosse seca, febre, coriza, nariz escorrendo, cansaço, dificuldade respiratória. Algumas pessoas relatam dor muscular, algumas pessoas relatam diarreia, pode acontecer vários efeitos, né? Sendo que, quando a gente fala em prevenção, número 1 é evitar tocar o rosto, né? Afinal de contas, o vírus ele entra através de mucosa de olho, nariz ou de boca. Lavar a mão com água e sabão e ou álcool em gel 70%. É bom lembrar que o mais importante é água e sabão. Então muita gente dizendo, tem pessoas que não têm condições de comprar álcool em gel. Beleza, moçada. Não tem condições de comprar álcool em gel na sua casa? Tem um negócio muito mais eficiente que o álcool em gel. Nesse caso lá, água e sabão. Lave bem, né, com água e sabão. Quando você não tem água e sabão, é aí que o álcool em gel é útil. Então na sua casa, gente, não precisa se preocupar com álcool em gel. Água e sabão. Se você de repente está na rua, leve lá o seu vidrinho de álcool em gel. E aí, tocou em alguma coisa? Álcool em gel. Exatamente para poder se proteger nesse caso. Lembrando lá que o lance é que o sabão e o álcool vão dissolver o envelope lipoproteico do coronavírus. O coronavírus tem a cápsula de proteínas e por fora tem o envelope de lipídios e proteínas. E moçada, sabão interage com o lipídio do envelope, dissolve e destrói. A gente lembra que a membrana é lipoproteica, que o envelope do vírus é lipoproteico e o envelope lipoproteico interage com a membrana, na interação o vírus pode entrar. Precisa da interação entre o envelope lipoproteico e a membrana lipoproteica para poder o vírus entrar. Se você vai lá
lava a mão com água e sabão, ou usa lá o álcool em gel, dissolve o envelope. E aí, moçada, sem envelope, o vírus não tem como interagir com a membrana da célula e com isso não tem como ele entrar em você. Evita a contaminação. E, moçada, isolamento social. Máscara é útil? Claro que máscara é útil, mas melhor do que você utilizar máscara é você ficar quietinho na sua casa. Todo mundo já viu esse gráfico, né? Esse gráfico, moçada, ele está sendo jogado o tempo inteiro nos meios de comunicação e ele mostra a preocupação que a gente tem com o coronavírus, porque a linha azul é a capacidade de suporte do sistema de saúde e se você não tomar as medidas de isolamento social, a curva amarela representa o crescimento do número de casos. Notem, moçada, quando você tem um crescimento muito rápido do número de casos, a curva ela cresce tanto que ultrapassa a capacidade do sistema de saúde de lidar com os pacientes graves. Essa aí é a grande preocupação. Ficar em casa, como o pessoal está dizendo, é achatar a curva. É deixar a curva, que nem está em roxo, de maneira que ela é mais suave, de maneira, moçada, nesse caso, que você não vai suportar, não vai passar tanto da capacidade lá do sistema de saúde de tratar os casos mais graves. Por isso, moçada, lá, o lance do isolamento social, né? A gente pode colocar para vocês que, de uma certa maneira, a Covid-19 lembra uma gripe. Ela lembra uma gripe. Na maioria das pessoas, vai ser uma gripe leve. Tem várias pessoas assintomáticas, tem pessoas que não vão sentir nada. Além disso, se na maioria das pessoas vai funcionar como uma gripe leve, se na maioria das pessoas chega a ser assintomático, por que eu estou me preocupando? Porque a transmissibilidade da Covid-19 é tão rápida que, gente, se você tiver um número de casos muito alto ao mesmo tempo, tem uma pequena porcentagem de pessoas que vão ter casos graves. Só que um grande número de pessoas, mesmo sendo uma porcentagem pequena, vai sobrecarregar o sistema de saúde. Então não vai ter como você tratar todo mundo. O amigo que está lá com um caso grave de Covid-19, ele vai ter dificuldade séria de respirar. Então ele vai precisar de respirador, ele vai precisar ser entubado, ele vai ter que ser colocado num leito de UTI. E não tem como colocar todo mundo que está lá com os casos graves no leito de UTI. De maneira que fique em casa, né? Fique lá de castigo em casa, para evitar a disseminação, né? Para evitar que a doença ela se espalhe, para evitar a curva amarela, para evitar que você tenha tantos casos que seja mais do que o sistema de saúde consiga aguentar, né? Evitar a disseminação, vai ter muitos casos? Vai. Vai morrer gente? Infelizmente vai. Mas se você tiver lá a curva roxa, achatada, não vai ultrapassar tanto a capacidade que o sistema de saúde tem de tratar os casos graves e com isso vai diminuir o número de mortes, vai evitar o número de mortes. Minha maior preocupação em relação lá à Covid-19 são os grupos de risco, né? Você pega, por exemplo, lá, grupo de riscos, número 1, idosos. Pega, por exemplo, lá, que entre pessoas com 80 anos ou mais, a taxa de mortalidade é na casa de 15%. É muito alta, gente. É muito alta. Por que, por exemplo, lá na China, teve uma taxa de mortalidade alta? Mas, por exemplo, na Itália foi pior. Porque a população da Itália ela é mais velha. Tem muito mais pessoas idosas na Itália do que na China. Então, o resultado, você pega lá na Itália, especialmente na Europa, onde tem muitas pessoas idosas, né? Você tem que nas pessoas idosas é muito mais grave. Então, o risco de morte, ele é muito maior. Note que entre 70 e 79 anos, já cai para 8%, entre 60 e 69, 3,6%, aí vai. Para pessoas mais jovens, abaixo dos 39 anos de idade, a mortalidade é muito pequena, na casa de 0,2%. Entretanto, mesmo que você esteja fora dessa faixa, você pode, de repente, ter problemas sérios com coronavírus se você tiver algum problema prévio de saúde. Esse outro gráfico mostra a taxa de mortalidade por coronavírus na China, mostrando pessoas que têm condições prévias de saúde. Quem tem doença cardiovascular, diabetes, hipertensão, doença respiratória crônica, câncer. Notem que quem não tem nenhuma doença pré-existente, a taxa de mortalidade ela é bem menor. Ou seja, grupo de risco, pessoas idosas e, moçada, pessoas que têm problemas prévios de saúde, né? De modo que, né, é só uma gripezinha? Não, não é só uma gripezinha. Para a maior parte das pessoas, não vai ter sintomas talvez, vai ter sintomas leves, ótimo.
nesse caso lá, nem se estresse em procurar o sistema de saúde. Para a moçada, né, as pessoas mais idosas, para a moçada, quem tem algum problema prévio de saúde, pode ser que você tenha sintomas mais pesados, sintomas mais graves e se você tiver um grande número de pessoas desse jeito, não vai ter como sistema de saúde tratar todo mundo. Daí, a gente, moçada, fecha a nossa conversa de hoje com aquele recadinho que ninguém aguenta mais ouvir, mas continua sendo extremamente importante. Fique em casa. Ajude lá a proteger todo mundo. Ajude lá a proteger as pessoas que têm problemas prévios de saúde. Pessoas, por exemplo, lá, né, que estão com a idade mais avançada. Você é jovem, para mim não vai ter problema. Calma, não seja egoísta, né? Ajude lá a proteger as demais pessoas e a evitar a sobrecarga no sistema público de saúde. Valeu demais, vamos todo mundo passar por isso. Já já, se Deus quiser, estamos controlando essa pandemia, passando lá, né, desse momento difícil. Já já, se Deus quiser, tudo volta ao normal para a gente voltar a se preocupar com outras coisas, né? Como vestibulares e coisas assim. Tchau, tchau, moçada. Até o próximo vídeo.